Shalom, filhos. Nós precisamos dar o melhor para o Senhor, amém? Dar o melhor do nosso corpo, dar o melhor da nossa força, dar o melhor dos nossos recursos. E toda vez que é o momento de oferta, eu me lembro e me emociono de algo. Eu vim de uma igreja batista. Muito bem. Muito bem, muito bem, muito bem. E na igreja batista, todo ano, tem as campanhas de missões. E toda campanha de missões, eu me emocionava muito. E eu fazia questão de contribuir, porque eu sabia que aquele recurso seria investido nas vidas. E eu quero perguntar para você, quanto vale a sua restauração? Quantas pessoas já investiram na sua vida? Às vezes a gente nem lembra quem pregou o evangelho para a gente. A gente nem lembra quem orou por nós. E eu louvo muito a Deus, porque depois que nós somos ganhos para Jesus, Ele nos dá a oportunidade de fazermos a mesma coisa pelos outros. Então nós precisamos, irmãos, como igreja de Jesus, não como as paredes que são frias, mas como uma igreja viva, devolver para Deus aquilo que Ele tem dado para nós. E a Bíblia diz que Deus, Ele deu o melhor dEle, que foi Jesus Cristo. Amém? Então toda vez que você receber o seu salário, que você receber um recurso, que o Senhor te abençoar, lembre-se que alguém investiu em você. Tá? Lembre-se que alguém investiu em você. E quando você investe na obra do Senhor, quando você semeia com o seu dízimo, com a sua oferta, com a sua primícia, você está cuidando da casa de Deus. É tão bom, né, na hora do louvor, já essas luzes piscando aqui, a gente pulando. Por isso que hoje eu vim de calça. Eu digo, eu vou de calça e vou de sapato baixo para eu pular à vontade, porque ontem eu tive que tirar o sapato. Eu gosto de estar livre na presença do Senhor. Eu já fui presa por muitas coisas, mas depois que o Senhor me resgatou, eu disse, Deus, eu quero fazer tudo que o Senhor pediu para eu fazer. Porque muitas vezes há limitações em nós. Deus nos manda fazer algo e a gente bota uma desculpa, a gente faz alguma coisa, a gente dá uma manobra para não fazer. Mas em nome de Jesus, que você derrame sobre outras pessoas o mesmo amor que Deus tem derramado sobre você. Que você lembre de orar por aqueles que oraram por você, por aqueles que pregaram o evangelho, por aqueles que semearam. Tá bom? Nós estamos assim muito gratos a Deus. Hoje é o último dia do renovo, o 4º dia. E olha quanta coisa Deus fez. Quem esteve aqui do primeiro ao último dia que é hoje? A maioria. Vamos dar um aplauso ao Senhor. Glória a Deus. Deus fez muitas coisas. E na madrugada de ontem eu estava fazendo um balanço. A gente está dormindo muito tarde. E eu disse, eu vou aproveitar e vou fazer um balanço de tudo que foi dito esses dias. E na primeira noite, quando o pastor Reinaldo pregou, ele falou sobre a glória de Deus. Diga assim, glória de Deus. Diga assim, a glória de Deus é a presença dEle na minha vida. Queridos, quando nós temos a presença de Jesus, tudo é diferente em nós. Tudo que nós fazemos, tudo que nós projetamos, até o que a gente sonha é diferente. No segundo dia, quem foi que pregou? Quem lembra? Foi o bispo, né? O meu digníssimo esposo, o homem da minha vida. O homem da minha aliança. E ele falou sobre Neemias. Neemias é um dos exemplos mais lindos de restauração, de reconstrução. E ele falou no capítulo 1. E ele disse naquela oportunidade que
para haver restauração, para haver renovo, né, para haver reforma, é preciso disponibilidade. Lembram disso? Se não houver disponibilidade em nós para uma reforma, não haverá essa reforma. E no início, Fábio Roque falou que precisava ter disposição para Deus agir na nossa vida. Então, se nesses dias nós tomamos a decisão de fazer essa reforma em nós, de consertar aquilo que não está bem, que não está bom, Deus vai fazer da mesma forma que Deus fez ali em Jerusalém. Ele falou também que precisa de concentração, lembram disso? Toda reforma precisa de concentração. Quando alguma coisa é feita aqui no templo, meu amor diz, eu preciso ir logo cedo para o templo. Precisa de concentração, de observação, de foco. E nós precisamos disso. Ele falou também que uma reforma precisa de uma equipe. E nós, Igreja do Senhor, somos essa equipe. Amém? Se há algo que você pode fazer, querido, não fique esperando pelo outro. Convide outras pessoas para fazer junto com você. Essa foi a palavra da segunda noite. Ele falou também da importância do tempo, de termos tempo para essa reforma, de separarmos tempo. E eu queria dizer algo para você que Deus ministrou no meu coração. Se nós queremos que esse renovo continue em nossa vida, é possível. Foi tão bom a gente sair da nossa casa, vir aqui ao templo, orar, adorar, ouvir os irmãos, ouvir as experiências, ouvir a pregação, e retornamos para nossa casa felizes e edificados. Isso pode continuar. Amém? Só depende se você estiver disposto a fazer essa reforma. E dizer assim, olha, Deus, eu não tinha aquele momento contigo. Eu não tinha, Senhor, um quarto de guerra. Mas eu quero, Senhor, nesse ano de reforma, que a minha vida seja diferente. Eu quero conversar, Espírito Santo, todos os dias com o Senhor. E você colocar firme assim, que a primeira coisa que você vai fazer quando você acordar é falar com Deus. E isso vai se tornando algo da sua vida. Na terceira noite, quem pregou? Quem pregou? O pastor Sidney. Foi tão bom, não foi? E ele falou sobre as vantagens de termos o Espírito Santo. As vantagens de termos a presença de Deus em nossa vida. E ele falou que a primeira vantagem é que Deus, Ele cuida de nós em todo o tempo. Nunca se esqueça disso, porque no momento de luta, a primeira coisa que a gente esquece é que Deus cuida de nós. Você já observou que quando a gente está atravessando uma grande dificuldade, a primeira coisa que a gente deixa de fazer é de ir ao templo? A gente deixa de orar, a gente deixa de ler a Bíblia. E eu lembro de uma vez que uma pessoa falou assim para mim, bispa, eu não tenho coragem de ler a Bíblia mais. Eu estou atravessando um problema tão terrível que eu não tenho mais ânimo para ler a palavra. Eu perguntei para ela, e você tem ânimo para ir trabalhar? E você tem ânimo para se alimentar? E você tem ânimo para cuidar dos seus filhos? Então, em nome de Jesus, não coloque desculpa. Se existe uma força que eu e você precisamos, é a força daquele lá de cima. Amém? E isso precisa ser uma decisão muito séria dentro de nós. Porque senão, irmãos, nós vamos ficar caindo e levantando, caindo e levantando, caindo e levantando, esperando vir um congresso para receber uma sacudida e fazer algo diferente. Então, Deus, Ele cuida de nós. Segundo, que o pastor Sidney falou, que Deus nos orienta. Irmãos, tudo que nós precisamos está onde? Na palavra de Deus. Mas você sabia que o povo de Deus é o povo que menos lê a palavra dele? E isso é um problema.
Porque tudo que o crente precisa está na palavra de Deus. É o Senhor que nos orienta. E há muitas pessoas se perdendo porque elas têm recebido a orientação de muita gente, menos do lugar certo. Terceiro, o pastor Sidney falou que a outra vantagem de ter Deus como prioridade é que Ele nos dá o descanso. Quantos de nós recebemos descanso nesses dias? Não é verdade? Estamos com o nosso corpo um pouco cansado, mas o nosso espírito está descansado, porque nesses dias nós fizemos planos, nós tomamos decisões, nós começamos uma prática diária diferente, e nós louvamos a Deus por isso, porque o renovo foi uma estratégia que Deus deu ao anjo dessa igreja para que nós fôssemos abençoados. Então nós louvamos a Deus por isso, louvamos a Deus pela vida do nosso bispo, do meu esposo, louvamos a Deus pela sua vida e pela sua disposição de estar aqui. E o ano de 2016 é o ano da reforma. E toda reforma, queridos, é realizada quando algo está envelhecido, quando algo está estragado, quando algo está deteriorado. Uma casa, um móvel, uma joia, um órgão humano ou uma instituição. Se há um envelhecimento, é necessário uma reforma. Quando uma reforma é feita, é porque o dono valoriza o que possui. Nunca se esqueça disso. Deus está promovendo uma reforma em nós, porque Ele nos valoriza, porque Ele nos ama, amém? E porque Ele nos quer de volta. Porque há muitos de nós que tínhamos uma vida de conversa com o Espírito Santo, uma vida íntima com Deus, mas com o passar dos dias fomos nos esfriando. E Deus, Ele nos ama tanto que Ele nos propõe essa reforma. Ninguém busca a reforma para algo que despreza ou que não serve mais. Nós só buscamos a reforma para algo que ainda serve. E nós somos menina dos olhos de Deus. Amém? Somos preciosíssimos para Deus. E é por isso que Deus está nos dando essa oportunidade de estarmos nos reformando, nos alimentando, nos renovando. Há muita gente desistindo porque caiu, porque falhou, porque desviou dos objetivos de Deus. Mas nessa oportunidade eu quero dizer para você, eu quero que você entenda o quanto Deus te ama, o quanto Deus quer te ver renovado, o quanto Deus quer te ver reformado. E é por isso que nós estamos aqui nesses dias. E eu quero dizer para você que Deus fará isso. Amém? Em Apocalipse, no capítulo 21, verso 5, a Bíblia diz, Jesus disse: eis que faço nova todas as coisas. Diga isso comigo. Eis que faço nova todas as coisas. Feche os seus olhos e repita novamente. Eis que faço nova todas as coisas. Eu quero dizer para você que talvez a sua alma esteja envelhecida, talvez o seu casamento precisa ser renovado, talvez a aliança com a sua família, com os seus pais precisa ser renovado, ou quem sabe a sua aliança com Deus. E eu quero dizer para você nessa noite o que Jesus disse no Apocalipse, que Ele faz nova todas as coisas. E se você desejar o novo de Deus nessa noite, Ele já está derramando sobre você. Se você desejar o novo de Deus nessa noite, Deus já está derramando sobre você. Amém? Receba aí onde você está o novo de Deus na sua vida, o novo de Deus na sua casa. Amém? Queridos, só quem ganha quando não tem reforma é Satanás. Satanás, ele nos vence quando não decidimos a fazer a reforma. Ele é o nosso grande inimigo.
que não deseja que aconteça o renovo em nosso coração. E quanto mais vivemos as coisas velhas, mais Ele nos aplaude. Quanto mais cavamos aquilo que fazíamos antes, que buscamos o homem velho, mais Satanás, ele nos aplaude. Mas Deus, Ele age em nossa história. Amém? Deus quer reeditar a nossa vida. Deus quer reeditar a nossa história. Amém? E ontem, quando nós orávamos aqui, adorávamos ao Senhor, eu dizia: Deus, que coisa boa. Porque há muitas coisas que foram ditas na minha adolescência. Se você sentir sono, eu vou sugerir a você que faça igual no encontro. Você levanta, fica um pouquinho aí no canto, mas não durma. Deixa para dormir depois que a gente sair daqui. Tá bom? E eu me lembro muito bem que eu tinha muita vontade de obedecer a Jesus. Eu tinha 12 anos nessa época. E eu queria muito me batizar. E aí a minha irmã disse assim, na semana do batismo, ela disse: menina, você é tão nova, para que você vai se batizar? Eu sei que você vai desviar. Só que ela não sabia, ela não entendia os projetos de Deus para a minha vida. E há muita gente que tem dito algumas coisas a seu respeito, porque elas não entendem os projetos de Deus. E em nome de Jesus eu queria que você recebesse no seu coração não aquilo que as pessoas dizem. Às vezes Satanás usa a boca de uma pessoa dentro da sua casa, mas a Bíblia diz que nós não devemos lutar contra a carne e o sangue. Amém? Então fique ligado, meu irmão, fique ligado no manto, tá bom? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então a reforma, ela nos oportuniza um antes e um depois. Diga assim: eu serei diferente depois da reforma. Então Deus, Ele nos oportuniza isso. Eu estive pesquisando algumas coisas e na Idade Média, chamaram também a Idade da Escuridão, a igreja havia se desviado da palavra. E como resultado, muitas doutrinas estranhas foram incorporadas na igreja. A salvação pelas obras, e até hoje a Igreja Católica prega isso. A veneração por imagens, a intercessão dos santos, a mediação de Maria, e a gente vê isso até nos cantos, o purgatório e muitas outras doutrinas. E naquele tempo Deus levantou um homem reformador chamado Lutero. E esse homem reformador, ele estabeleceu 95 teses contra aquilo que era pregado, que não estava na palavra de Deus. Lutero teve a coragem de enfrentar aquilo que estava sendo dito e que não estava na Bíblia. E nós, como crentes nesses dias, irmãos, nós precisamos ter essa coragem, como Lutero teve, de expor aquilo que ele pensava, de expor aquilo que ele entendia da palavra de Deus. Porque muitas vezes nós ouvimos alguém falar mal da igreja, ouvimos alguém falar mal da nossa liderança, ouvimos alguém falar mal até do evangelho e a gente tapa a boca. E nós precisamos entender nesta reforma e ter coragem para agir e para falar debaixo do comando do Espírito Santo. A reforma acontece porque, primeiro, desviamos do propósito de Deus. Segundo, porque nos desgastamos ao longo da caminhada. As lutas, as guerras que geramos, que enfrentamos, e aí vem o cansaço, vem o desânimo, e isso faz com que precisamos de reforma. E terceiro, porque Deus nos ama e nos quer perto dele. Amém? Diga assim: nessa noite eu serei reformado pelo entendimento da palavra de Deus. Diga assim: a palavra de Deus que muda o meu coração, que muda o meu entendimento e que me faz uma nova criatura. Amém? Você pode dar um aplauso forte ao Senhor. Glória a Deus. Agora eu gostaria que você abrisse a palavra em 2 Reis 18. E é nesse texto, queridos, que nós vamos falar um pouquinho. 2 Reis 18, de 1 a 7.
Esse texto fala de um grande reformador chamado rei Ezequias. 2 Reis 18, a partir do verso 1 até o verso 7. Acompanhe a leitura comigo. Amém? E sucedeu que no 3º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Diga assim, Ezequias era rei de Judá. O verso 2 diz, tinha 25 anos de idade, quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe, Abi, filha de Zacarias. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi seu pai. Verso 4. Ezequias tirou os altos e quebrou as estátuas e deitou abaixo os bosques e fez em pedaços as serpentes de metal que Moisés fizera, porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. No Senhor Deus de Israel confiou, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Porque se chegou ao Senhor, não se apartou de após ele e guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. O verso 7 diz assim, assim foi o Senhor com ele. Para onde quer que saía, se conduzia com prudência, e se revoltou contra o rei da Assíria, e não o serviu. Amém? Coloque a mão no seu coração, e diga para Deus, Deus, fala comigo nessa noite. Obrigado, Espírito Santo, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque nessa noite há algo da tua parte também para a nossa vida. E nós queremos te agradecer, meu Senhor, por esta grande reforma que o Senhor está fazendo dentro de nós. Obrigado pela tua presença neste lugar. Obrigado, meu Senhor, por cada um dos irmãos que tem ministrado ao nosso coração. Obrigado, meu Deus, pela grande obra que o Senhor está fazendo na vida de cada discípulo do MAAP. Fala conosco nessa noite, Pai, nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Então, queridos, Ezequias foi um rei reformador em seu tempo. A Bíblia diz que Ezequias era filho do rei Acás. E o rei Acás, como Manassés, que foi falado aqui no início, era um homem muito mau. Um rei assassino, um rei idólatra, um rei que queimava os seus filhos em adoração a outros deuses. E o interessante é que Acás morre e seu filho Ezequias começa a reinar em seu lugar. E a Bíblia diz que Ezequias, ele decidiu em seu coração obedecer a Deus. Ele decidiu fazer uma reforma no seu país. E nós louvamos a Deus, porque a graça do Senhor é sobre nós. E é Ele que nos permite essa reforma. Amém? Ezequias só foi um reformador no seu tempo, porque foi um homem que decidiu obedecer a Deus. E eu coloquei aqui, queridos, 3 pontos. 3 pontos que são necessários para que aconteça uma reforma no nosso tempo. Uma reforma na nossa vida. Para que a nossa geração seja salva. Você já parou para pensar que o resultado dos seus filhos, o resultado de você que é solteiro, que é solteira, está nas decisões, ou estão nas decisões que você está tomando hoje? Tudo poderá ser diferente na sua vida, se hoje, se no seu presente, você decide ser um reformador. Ninguém pode ser um reformador na sua geração, se antes não passar por uma reforma dentro de si. E é por isso que nesses dias Deus está mexendo com a gente.
Deus está mexendo com a gente. E o primeiro ponto que eu coloquei aqui é que para que aconteça uma reforma nesse tempo, é preciso limpeza. Já observaram quanta sujeira nós guardamos dentro de nós? E é por isso que a nossa alma fica uma alma envelhecida, uma alma carrancuda, uma alma bruta, porque nós vamos guardando a sujeira dentro de nós. E a Bíblia diz que Ezequias, quando ele começou a reinar, a primeira coisa que ele fez foi uma limpeza, porque ele conhecia o Deus vivo. Quantos aqui conhecem o Deus vivo? Quantos aqui já experimentaram a presença forte do Espírito Santo? Então, se isso já aconteceu com você, você é capaz de fazer uma limpeza, uma purificação dentro de você mesmo. Amém? E essa purificação, ela vem com um rompimento com o mundanismo. Uma vez Jesus disse que nós não somos do mundo. Amém? Diga assim: eu não sou do mundo. Estou de passagem. E preciso ter cuidado para não me envolver com as coisas desse mundo. E eu fiquei pensando assim: meu Deus, por que é que nós às vezes somos tão engoldados pelas coisas do mundo? Por que é que na ministração da palavra a gente toma uma decisão e é uma decisão séria, e aí quando chega na segunda-feira ou quando a gente chega em casa, vai tudo por água abaixo? Eu disse: meu Deus, por que é que nós somos assim? E me veio à mente, queridos, que nós fomos formados em pecado. A Bíblia diz que quando Adão e Eva pecaram, toda a humanidade também pecou. E por causa do pecado, sempre haverá essa luta dentro de nós. A luta da carne contra o espírito, do espírito contra a carne. E nós precisamos alimentar o nosso espírito, amém? Alimentar o nosso espírito com oração, com a palavra de Deus, com adoração, para que possamos vencer a nossa carne. E para que essa limpeza, para que essa reforma seja feita dentro de nós. Então, nesse tempo, queridos, precisamos romper com o mundanismo que muitas vezes estamos vendo e estamos vivendo. No verso 4, diz assim: este tirou os altos e quebrou as estátuas, e deitou abaixo os bosques, e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera, porquanto até aquele dia os filhos de Israel queimavam incenso àquela serpente. E eu pergunto para você nessa noite: quais são os altos que você precisa tirar na sua vida? Qual é a reforma que Deus está dizendo para você que você precisa fazer? O que é que você tem adorado? Porque aquilo que é pecado e que a gente não consegue deixar, é porque nós estamos adorando. É porque a idolatria está dentro de nós. E a primeira coisa que o rei Ezequias fez na sua reforma, na sua nação, foi trazer a limpeza e a purificação. A Bíblia diz que o rei Ezequias, quando começou a reinar, encontrou um templo fechado, adoração parada, os utensílios da casa do Senhor todos destruídos. E a Bíblia diz que a primeira decisão que ele tomou foi de restaurar a casa do Senhor, de restaurar a adoração e de tirar todos os altos e toda a idolatria que havia naquele país. E nós precisamos dessa reforma dentro de nós. Amém? Nós somos a igreja de Jesus aqui na terra. E ser igreja de Jesus significa fazer o que Jesus mandou a gente fazer. Amém? Diga assim: eu preciso fazer o que Jesus determinou que eu fizesse. Diga assim: a minha identidade não é mundana. A minha identidade precisa ser de Jesus. Então, querido, nessa noite, reveja aí seus conceitos. Reveja aí o que é que você tem feito, o que você tem absorvido do mundo como algo mundano e colocado na sua vida. E até praticado. Viver o evangelho é tremendo demais. E Jesus disse uma certa vez que as suas ovelhas ouvem e obedecem a sua voz. Ezequias, ele tinha tudo para não fazer o que fez. Ele não tinha exemplo dentro de casa.